Biden apresenta hoje, talvez um dos discursos mais importantes aí ao longo do seu mandato, que é o Estado Oficial da União. Ele vai apresentar para esse novo Congresso que se mostra qual é a real sobre o Estado americano e quais são as necessidades que ele, presidente, enxerga para os Estados Unidos. É como se fosse uma conversa entre Poder Executivo e Legislativo. Na prática, a gente sabe que ele está extremamente pressionado. Os republicanos, pelo menos segundo o Washington Post, estão querendo que a Ucrânia ceda uma parte do seu território como um contraponto para acabar com a guerra na Ucrânia, e os democratas, vide o Biden, não quer nada disso. Vamos discutir um pouco mais sobre os assuntos aí também. Notícias importantes relacionadas. A Finlândia, que aparentemente quer entrar na OTAN, mesmo sem a presença da Suécia, embora a primeira-ministra tenha dado algumas indicações contrárias a isso também, enquanto o Japão, pressionado por uma série de países opositores como Rússia, China e Coreia do Norte, ameaça, na verdade quer fazer, pronunciamento oficial do Fumio Kishida, um processo de paz com a Rússia. E para finalizar aqui o nosso vídeo, a Coreia do Norte, em discurso oficial também do Kim Jong-un, diz que se prepara para a guerra nesse momento. Lembrando que a gente vai ter, no dia 8, amanhã, né? Uma das maiores comemorações, porque vai ser o aniversário do exército norte-coreano. Quais armas vão desfilar? Isso diz muito sobre a proposta do Kim Jong-un para o país. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E claro, se você quiser contribuir financeiramente aqui para o canal, seja membro ou faça uma contribuição via chave Pix, pessoal, que isso ajuda bastante aqui ao continuar produzindo conteúdos diários para vocês. Caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia Geopolítica e Atualidades do mercado pelo melhor custo-benefício, galera, menos 70 centavos por dia, pelo menos por enquanto, o preço de pré-lançamento, link na descrição também. A gente já tem lá o resumo mensal de janeiro, tem todos os temas de atualidades possíveis e imagináveis. Semanalmente, novas aulas vão sendo adicionadas. Hoje eu gravei, por exemplo, uma aula sobre o Mar Meridional Chinês, todo o conflito ali, Filipinas, Vietnã. Acho que vale a pena aí para vocês. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. Hoje o Biden, ele faz um dos discursos mais importantes aí na trajetória de um presidente dos Estados Unidos ao longo do seu mandato, porque a gente teve no passado as midterm elections, em que você renovou o Congresso. Agora o presidente, ele tem que fazer o discurso do Estado Oficial da União para mostrar para esses congressistas que foram eleitos quais são as demandas dos Estados Unidos, o que ele, presidente, pensa como proposta para os Estados Unidos e, claro, também ouvir as demandas do Poder Legislativo. Na prática, a gente sabe que é um discurso que vai ser transmitido para todos os Estados Unidos ao mesmo tempo e há uma chance do Biden, que vem aí com a sua popularidade um pouco comprometida. Saiu uma pesquisa, por exemplo, 40% dos entrevistados consideram que a sua vida está pior do que estava no início do governo Biden, então um governo bastante contestado, tá? Que vai tentar apresentar melhorias ao longo do seu governo para conseguir a reeleição. A gente sabe que as prévias dos democratas nem começaram, nem as prévias do Partido Republicano, para saber quem vai ser o candidato ano que vem. Mas o Biden já se coloca como eventual candidato. Lembrando que, caso ele seja reeleito ano que vem, e ele realmente finalizar o seu segundo mandato, ele vai terminar com 86 anos. Uma idade, claro, bastante avançada. E assim, o Trump, não que ele seja muito mais novo, né? Ele tem 4 anos a menos, que seria o principal opositor. Mas na questão, assim, de maneira de andar, maneira de falar, enfim, de se comportar, parece que ele é muito mais novo. E lembrando que isso não é uma característica somente pela idade do Biden. O Biden sempre teve, ao longo da sua vida política, um pouco mais sentido de confusão, ser um pouco menos contundente, um pouco ali em cima do muro, tal, né? Isso é a trajetória do Biden aí, como vice, como senador e por aí vai. Mas o Biden, ele vai ser contestado, que nem eu falei para vocês, a Câmara hoje, ela é de maioria republicana. Quais são os possíveis contestamentos, né? Pode falar, por exemplo, da questão do balão chinês. Cara, o balão ele foi derrubado, mas houve ali uma certa morosidade, segundo pelo menos parte da população norte-americana, e claro, do Partido Republicano, do Trump, do filho do Trump, falando, poxa, se fosse um artefato americano sobrevoando o céu chinês, a China não tinha nem pensado, ela tinha derrubado exatamente no mesmo momento, tá? Lembrando que hoje as peças elas estão sob análise para saber o que exatamente aquele balão era, se era um balão espião, um balão meteorológico, enfim, né?
Por mais que, assim, isso foi uma análise até interessante que eu li, não sei aonde, depois eu pego a referência para vocês. Assim, por mais que talvez o balão não fosse para espionagem mesmo, qualquer informação conta. Que informação, professor? Pô, um balão, tamanho ali, né, de 3 ônibus escolares, tinha ali dezenas de metros de altura, entrou no espaço aéreo americano. Ele demorou para ser abatido. Quem abateu? Quais foram os caças que abateram? Gerou algum tipo de burburinho na população americana? Quem defendeu o abatimento desse artefato? Quem não defendeu? Todas as informações são muito preciosas no momento de polaridade geopolítica tão importante entre chineses e norte-americanos, tá? Então, por mais que não fosse um espião, não sabemos ainda, né? Mas essas informações valem muito para um Estado chinês em vias aí de conflitos nas Filipinas, Taiwan e por aí vai, tá? Então, o balão chinês é um ponto bastante contestado e a questão também dos documentos na sua residência. Lembrando que o Biden também teve documentos oficiais, desde a época que ele era vice do Obama, encontrados ali na sua casa. Em contrapartida, a gente sabe que, por exemplo, a economia americana está com desemprego baixo e em relação ao início do governo Biden, a inflação ela vem sendo controlada. Tanto, por exemplo, que o Fed, o Federal Reserve, ele já anunciou um aumento da taxa de juros, geralmente isso denota uma inflação, mas um aumento menor do que estava previsto. Vai continuar aumentando, mas menor do que estava previsto. Se a taxa de juros aumentar menos, as pessoas pegam mais crédito, elas consomem mais, a economia circula mais, né? Então são alguns bons dados, embora a população americana não perceba isso, pelo menos grande parte dela, né? Que o governo Biden tem para apresentar. Só que a sua popularidade, ela está na casa ali dos 30%, para vocês terem uma noção, do Partido Democrata, somente 37% quer que o Biden concorra à reeleição. Se a gente pegar a população geral, só 22% dos eleitores querem que o Biden seja o candidato pelo Partido Democrata. Essas pesquisas, claro, tá um pouco longe, né? Só ano que vem. Mas quando a gente pega Biden contra Trump, o Trump está vencendo por uma pequena margem de 2, 3% nas pesquisas eleitorais. Ou seja, o Biden está sendo contestado. Isso porque talvez um trunfo do Biden é que os republicanos também estão muito divididos. Você tem ali a ala mais trumpista, que grande parte dos republicanos não gosta muito, mas se eles colocarem uma mais consensual, sem tanta rejeição como o Ron DeSantis, por exemplo, ele pode até ter um apelo um pouco menor. Menos gente que o ama, digamos assim. Mas ele é um nome mais... É um Trump e Cícero Trump, né, para o Partido Republicano. Um cara menos caricato, um cara menos polêmico, então pode complicar ainda mais a vida do Biden. Lembrando também que o Washington Post, ele fez uma pesquisa... Na verdade, não foi ele divulgou uma pesquisa que foi feita sobre o pensamento do Partido Republicano na Câmara hoje. E assim, impressionaram os resultados, tá? Por exemplo, hoje, grande parte dos partidários, dos parlamentares do Partido Republicano já consideram que os Estados Unidos está ajudando demais a Ucrânia. E consideram que, por exemplo, enviar armas, equipamentos, não é mais uma política que deveria ser feita pelos Estados Unidos, porque não acreditam mais na vitória da Ucrânia, acreditam sim na vitória da Rússia. Isso ainda não é verdade para os democratas, tá? Os democratas ainda têm um pouco mais de esperança. Mas se for pegar somente o Partido Republicano, a resistência está muito grande. Principalmente porque não acreditam na vitória e porque a gente já falou para vocês, né? Pô, galera, a Ucrânia tem vários casos de corrupção ali, intrínsecos ao seu governo. Recentemente, o vice-ministro da infraestrutura do país, ele foi tirado do governo, dentre outros membros, porque ele estava desviando verbas de geradores de energia. Pô, a Ucrânia sem energia, o cara roubando dinheiro, daí mais da metade do país sem energia, de doação de gerador, entende? Então, por conta dessa corrupção explícita que existe na Ucrânia, vários membros dos republicanos não querem mais essa ajuda, não querem mais ajudar tanto assim os ucranianos. Isso é mais uma resistência, é mais uma divisão que existe nos Estados Unidos. Então, o pronunciamento hoje, ele vai ser super importante até para saber quem vai ser esse novo Biden, vai entre aspas, esse Biden 2023, para tentar a reeleição o ano que vem. Tivemos também, pessoal, notícias importantes acerca da possível entrada da Suécia na OTAN, tá? A gente sabe, já discutiu um pouco sobre isso, que Finlândia e Suécia lançaram uma candidatura conjunta para a OTAN, mas ela de fato acabou não acontecendo, né? Porque a gente teve manifestações muito graves ali na Suécia de membros que estavam queimando o Alcorão, etc., porque a Turquia não aceitava a Suécia no bloco, tá? E aí o Erdogan foi bem claro, olha, a Finlândia eu posso até aceitar, agora a Suécia eu não aceito mais, porque eu não compactuo com gente que é intolerante religiosa, tá? Era a desculpa perfeita para os turcos
não aceitarem os suecos. Só que eles deram um ponto positivo para a Finlândia. Só que a primeira-ministra da Finlândia, a Sanna Marin, ela já tinha deixado claro que a proposta era entrar Finlândia e Suécia. Só que alguns membros ali da Finlândia, pô, vai perder essa oportunidade? A Suécia está um pouco mais distante da Rússia. A gente não. A gente tem mais de 1.000 quilômetros de fronteira. Já existiram ali rusgas no passado, guerra entre Finlândia e Rússia, reconquista de territórios. Então, para a gente, é essencial fazer parte da OTAN. Então, pode ser que a Finlândia dê uma ignorada aí nos anseios da Suécia e parta para fazer parte da OTAN, mesmo sem a presença da Suécia. Ponto importante para a gente ver no futuro próximo, tá? Inclusive, até esqueci de comentar, na cidade de Oulu também teve uma manifestação de membros do PKK, que é o Partido dos Curdos, né? Os curdos pegaram um boneco do Erdogan e começaram a zombar dele, agredir ele, falando, olha, esse cara aqui é o tudo de mal que existe para o Kurdistão, para a formação do nosso Estado, da nossa nação, tá? De novo, o Erdogan, por enquanto, ignorou que isso aconteceu, tá? Porque o acordo era, olha, Suécia e Finlândia, vocês mandem embora os membros dos curdos, os membros do PKK, para que a gente aceite vocês na organização, tá? Vamos ver se isso vai abalar a confiança do Erdogan. Notícias importantes também relacionadas a um possível acordo de paz entre Japão e Rússia. Mas para quem não sabe, os dois estados, eles têm problemas em relação a algumas ilhas. O Japão chama de as Ilhas do Norte e a Rússia chama de as Ilhas Kurilas, né? Essas ilhas, elas foram dominadas pela União Soviética no pós-Segunda Guerra Mundial, só que o Japão nunca reconheceu que essas ilhas de fato pertencem à Rússia. Então é mais um problema geopolítico que o Japão enfrenta. Lembrando que a gente tem problemas com a China, disputa por ilhas, problemas com a Coreia do Norte, que constantemente lança mísseis balísticos ali para fazer testes próximos do Japão, e também com as Ilhas Kurilas, e o Japão é um país que faz parte do G7 e foi um dos países que apoiou o teto ao preço do petróleo da Rússia, foi um dos países que mais sancionou também os russos, então essa disputa aumentou. Só que o Japão está ficando extremamente preocupado. O Fumio Kishida, só para vocês terem noção, das últimas atitudes, está negociando com os Estados Unidos a instalação de mísseis no seu território, isso porque o Japão é um país que desde a Segunda Guerra Mundial tem uma constituição pacifista, não para ataque, somente para defesa. A instalação de mísseis se aliou com Itália e Inglaterra para fazer os caças mais modernos, caças de última geração, já para os anos 2035, fez um acordo de defesa conjunta com o Reino Unido, e vale lembrar, né, pessoal, está se armando, anunciou que vai aumentar a participação do PIB em gasto com defesa militar. Com isso, Fumio Kishida anunciou que ele vai tentar estabelecer um processo de paz com a Rússia, pelas Ilhas Kurilas. Fala que está disposto a fazer uma negociação com o Putin, tá? Penso eu que isso é uma tentativa do Japão de pelo menos um dos seus adversários, e convenhamos, o que menos representa perigo nesse momento, pelo menos, tá? Que é os russos, tenham disputas geopolíticas. Poxa, ainda precisa algumas coisas ser regulamentadas, né? Quem vai ter direito à pesca, à exploração do subsolo, as rotas comerciais que por ali passam? Vai ser o Japão ou vai ser a Rússia? Mas o Japão, pelo menos, está disposto a negociar, pelo menos essa foi a demonstração do atual chefe de governo aí, Fumio Kishida. E para finalizar o nosso vídeo, Kim Jong-un. O Kim Jong-un, ele disse na segunda-feira, dia 6, que ele está convocando o seu exército para fazer manobras mais arrojadas, se preparando para a guerra. Isso tem muito a ver com as declarações do chefe de governo da Coreia do Sul, anunciando que vai fazer exercícios nucleares com os Estados Unidos e que está cogitando ou receber armas nucleares dos Estados Unidos no seu território ou desenvolver as suas próprias armas nucleares, tá? A Coreia do Norte fez incursões com drones no território sul-coreano. Isso desagradou muito a Coreia do Sul, com certeza. É uma invasão territorial, né? Mesmo que com drones. E por isso os exercícios eles se intensificaram. Os norte-coreanos consideram que a participação dos Estados Unidos é ridícula, não deveria acontecer. Lembrando que o Kim Jong-un até falou que vai lançar, se os Estados Unidos interferir, uma força nuclear esmagadora contra os Estados Unidos. E tem agora o dia 8. O dia 8 é o aniversário do exército da Coreia do Norte. A Coreia do Norte geralmente aproveita essas datas de aniversário do chefe de governo, aniversário do exército, etc., para fazer demonstrações do seu poderio militar. Nos últimos tempos, anunciou que está desenvolvendo mais armas nucleares, modernizando o seu arsenal.
Esse desfile que vai rolar em Pyongyang, né, a capital da Coreia do Norte, vai servir para a gente ver exatamente quais são as armas que a Coreia do Norte vai utilizar, pelo menos geopoliticamente, para amedrontar os sul-coreanos. Se de fato os exercícios acontecerem, penso eu que é mais uma zona de tensão que pode estourar numa guerra, visto que Coreia do Norte e Coreia do Sul estão aumentando bastante a sua retórica. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.